Olá, eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. Durou mais de 7 horas o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na CPI da pandemia. Cloroquina, isolamento, compra de respiradores, máscaras, ações do presidente Bolsonaro foram alguns dos temas levantados pelos senadores. Hoje é o terceiro dia de oitivas, da CPI da pandemia no Senado, Colombo. Queiroga vai prestar depoimento a partir das 10 da manhã. Ele que assumiu o Ministério da Saúde em março deste ano, sendo o quarto ministro do governo de Jair Bolsonaro da pasta da saúde em apenas um ano. A expectativa é que os senadores façam ali muitos questionamentos, muitas perguntas a Queiroga sobre a campanha de imunização. Além do ministro, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também deve ser ouvido pela comissão hoje. Como a gente viu, o foco da CPI da pandemia mudou totalmente para esse caso envolvendo essa pressão que foi denunciada pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, chefe de importação da área de logística do Ministério da Saúde, para a compra da vacina Covaxin. Há algumas semanas o foco era os depoimentos dos governadores. O timing coincidiu com o Supremo Tribunal Federal proibindo a convocação, suspendendo a convocação desses governadores, e quando veio à tona também essa denúncia de uma pressão para a compra de doses da Covaxin. No radar da CPI da pandemia estão contratos do Ministério da Saúde com a empresa Precisa Medicamentos, que é responsável por negociar a vacina indiana Covaxin aqui no Brasil. Inclusive, vamos lembrar, o diretor-presidente da empresa Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano, seria ouvido hoje pelos senadores, mas teve o depoimento adiado. Foi adiado 4 vezes. Vamos falar da CPI da pandemia, tem sempre um foco enorme nesse palco da política brasileira hoje. Foi adiado 4 vezes um dos depoimentos que era um dos depoimentos mais aguardados pela cúpula aí da comissão de investigação. Acabaram saindo todos frustrados, os senadores e investigadores. A CPI ouviu hoje o dono da Precisa Medicamentos, o nome dele é Francisco Maximiano. Ele é o personagem central na investigação até aqui, que é o eixo. Quer saber como é que a Precisa tratou de negociar vacinas que não tinha com o Ministério da Saúde. Mas o Maximiano calou a boca, ficou quieto na maioria das perguntas e pouco, segundo os senadores, conseguiu esclarecer sobre as suspeitas de irregularidades na compra dessa vacina. Desde o início da manhã, a Polícia Federal faz uma operação a pedido da CPI da pandemia, autorizada pelo Supremo nas sedes da Precisa Medicamentos, tem 2 pelo menos em São Paulo. O objetivo é chegar a informações sobre o contrato entre a Precisa Medicamentos e a Bharat Biotech. Na CPI da pandemia, quem vai conversar com os senadores hoje? Roberto Pereira, que vem a ser sócio da Fibbank, que é uma empresa que avalizou o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde para a venda da vacina Covaxin contra a Covid-19. A gente já falou muito desse contrato aqui. Ele chegou a ser firmado entre o Ministério da Saúde e a Bharat Biotech para a compra das 20 milhões de doses da Covaxin com a intermediação da Precisa Medicamentos, mas não foi pago, não foi concluído a partir das suspeitas levantadas pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, pelo irmão dele, deputado federal Luiz Miranda, levadas ao presidente Jair Bolsonaro, levadas à CPI. A partir dali foram encontrados indícios de corrupção no contrato. A Controladoria Geral da União, órgão do governo federal, recomendou uma análise crítica do contrato e depois a decisão do governo federal, do Ministério da Saúde, de suspender o contrato, alegando inclusive que esses 20 milhões de doses da Covaxin já não eram mais necessárias para o Brasil. Já temos vacinas contratadas em volume suficiente para imunizar toda a nossa população. A CPI da pandemia começou em abril deste ano e já vai completar 5 meses em andamento. Mas não falta muito agora para a gente ter um relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Estava previsto para ser entregue agora, dia 24 de setembro. Mas, de acordo com o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, ainda existem cerca de 30 requerimentos pendentes já aprovados. O senador prevê que os trabalhos se encerrem em meados de outubro, data ainda que vai ser definida pelos integrantes da comissão.
comissão. Ou seja, dentro das próximas semanas, a gente deve ter um parecer final de todas as informações que foram apuradas sobre a gestão da pandemia, compra de vacinas, as suspeitas de irregularidades envolvendo funcionários do Ministério da Saúde e secretarias estaduais. Para a gente falar mais sobre os caminhos tomados pela CPI, onde é que tudo isso deve terminar, nós vamos conversar a partir de agora com o nosso príncipe de Brasília, nosso analista Gustavo Uribe, que dia a dia vem acompanhando de perto a CPI da pandemia, conversando com os senadores e trazendo todas as informações sempre quentes e atualizadas na programação da CNN. Trabalha muito você, viu, meu colega de faculdade querido, maravilhoso, bem-vindo. Olha, Roberta, você que trabalha, tá em todos os jornais e princesa é você, imagina. Eu sou só um mal ajambrado aqui. Rasgação de seda total. Vamos falar um pouquinho então mais da CPI da pandemia, Uribe. Obrigada mesmo pela sua participação aqui no podcast. É muito bom conversar com você por aqui também. Desde os últimos episódios sobre a CPI, as conversas apontavam para a convocação de funcionários da Precisa Medicamentos. A gente acompanhou também todas as histórias que foram levantadas, as perguntas dos senadores, de depoimentos que eram bastante aguardados. Que caminho que a gente está seguindo agora nesse sentido, nessa reta final da CPI? O que você traz pra gente? Olha, Roberta, a gente está indo para essa fase final da segunda temporada da CPI da pandemia. A perspectiva é que acabe por aqui, que não tenha um novo prolongamento da comissão de inquérito. Agora é o momento de fechar histórias, ou seja, linhas de investigação. A CPI realizou 52 depoimentos no total. Ainda há uma previsão de 6 a 8 depoimentos, mais 2 semanas. Fechando mais de 60 depoimentos. A gente lembra que não foram todas as convocações. Você teve convocação de mais de 100 pessoas. Mas aí a CPI fez um trabalho de peneiragem e acabou selecionando esses 60 depoimentos. Não foi possível fechar todas as histórias. A gente lembra que algumas delas ficaram pelo meio do caminho. A história da VTC Log, aquela empresa de logística que ofereceu serviços para o Ministério da Saúde. Só foi feito um depoimento, os outros depoimentos foram deixados de lado. Outra coisa, os hospitais federais do Rio de Janeiro. Havia uma previsão de diversos depoimentos, mas foram deixados de lado porque a CPI da pandemia decidiu focar em 3 linhas principais, que devem ser as linhas que virão nortear o relatório final de Renan Calheiros. Primeiro, vacinas da Covaxin, as eventuais irregularidades na compra deste imunizante indiano que teve o contrato cancelado. Segunda, gabinete paralelo e fake news. Como agiam esses personagens no Palácio do Planalto que iam em uma linha contrária às regras e orientações da Organização Mundial da Saúde, defendendo o tratamento precoce, por exemplo. E também sobre eventuais negligências do governo federal na compra de imunizantes, mais especificamente da Pfizer, a demora do governo federal em fechar este contrato para a compra desta vacina. Essas 3 linhas são as linhas mestras da CPI da pandemia e que devem nortear, então, esse parecer final. Agora, nessas 2 próximas semanas, a gente vai ter alguns depoimentos só para fechar algumas histórias. Mas a linha do relatório final, Renan Calheiros já tem, a maior parte desse parecer também já está escrito. Você falou sobre o gabinete paralelo, que foi um dos primeiros focos das discussões da CPI da pandemia. Essas investigações, as apurações sobre esse assessoramento informal no Ministério da Saúde, isso não se perdeu ao longo do caminho, isso vai entrar no relatório final. Vai entrar, inclusive, com indiciamento de alguns desses nomes. Renan Calheiros indicou para alguns senadores da oposição, independentes, que alguns nomes, como Nisi Yamaguchi, por exemplo, eles serão indiciados no relatório final. Serão apontados como participantes dessa estrutura paralela que recomendava kit Covid e tratamentos não ortodoxos em relação ao coronavírus. Este assunto será bastante explorado no relatório final, sobretudo numa tentativa de mostrar que o gabinete paralelo agia em sintonia naquele gabinete que foi apelidado do gabinete do ódio do Palácio do Planalto, que é a estrutura de comunicação social, um gabinete digital. Por quê? Porque a ideia é que essas 2 estruturas trabalhavam em consenso na dispersão de fake news em relação ao coronavírus, ou seja, espalhando informações inverídicas e não corretas sobre tratamentos alternativos ou até em relação ao lockdown, por exemplo, de estados e municípios, que teria
provocado um aumento da transmissão do coronavírus ou que não teria adiantado nada. E se a gente for analisar cada um desses municípios, como Araraquara, por exemplo, o lockdown foi eficiente, diminuiu muito o contágio e as mortes. Então, esta deve ser uma das linhas mestras desse relatório final de Renan Calheiros, que ele disse para a CNN Brasil, para mim e para a Thais Arbex, que irá apresentar no dia seguinte ao último depoimento. Ou seja, a previsão é que seja apresentado, então, na primeira semana de outubro. As manifestações de 7 de setembro, Uribe, voltando um pouquinho, para depois a gente falar mais sobre a apresentação do relatório final, mas a gente também mostrou aqui na CNN Brasil todos os reflexos dos discursos do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em São Paulo, os discursos em São Paulo, em Brasília também. Eles surtiram algum impacto nas escolhas dos depoentes da CPI? Eles, de alguma forma, tiveram influência também nos caminhos das sessões com os senadores? Tiveram influência primeiro. Houve uma semana da CPI, que era da 7 de setembro, onde não houve depoimento. Mas os senadores do G7, do campo majoritário, aproveitaram para se debruçar sobre documentos, que trouxeram, por exemplo, o caso da Prevent Senior, que é um depoimento importante, que fala sobre uma eventual ligação do governo federal com essa entidade médica na prescrição de medicamentos como ivermectina e também hidroxicloroquina, que não têm eficácia contra o coronavírus, mas que teriam sido medicados sem o consenso ou sem o conhecimento de pacientes. E também a convocação, por exemplo, de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que a gente pode observar é que foram depoimentos que foram aprovados, houve o requerimento de convocação, mas não há tempo, Roberta, porque são apenas 3 semanas desde o 7 de setembro de depoimentos. Então, o que se preferiu? Focar naquelas linhas que já tinham sido iniciadas. Ficaram alguns depoimentos de fora, então, de lado, e que poderiam ser retomados, mas como não há tempo hábil, eles acabaram não sendo levados adiante. Com o encerramento dos trabalhos da CPI, já no horizonte próximo, como a gente está falando, o que é que deve acontecer depois da apresentação do relatório final, seja qual for o resultado? Aí tem uma votação. Os senadores votam. Hoje você tem uma maioria de oposição independentes, ou seja, a possibilidade dele ser aprovado pela maioria é grande. É muito improvável que esse relatório final não seja aprovado. O campo governista está preparando um relatório paralelo. Paralelo só seria votado na CPI da pandemia caso o relatório principal seja derrubado. Aí você elege um novo relator que apresenta esse relatório paralelo. Aí o passo seguinte é o quê? Que este relatório final seja apresentado tanto para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, como para a Procuradoria-Geral da República. Por que para a Câmara dos Deputados? Porque há um encaminhamento que deve ser feito pelo relator propondo mudanças na lei do impeachment, para que não seja uma decisão exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados. Mas a chance deste ponto ter êxito é muito baixa, porque tanto o Código Interno da Câmara dos Deputados como a Constituição Federal, eles não têm uma previsão de que há uma abertura de um procedimento de impeachment se há as condições para que seja aberto o processo de impeachment. É uma decisão exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados. E o Supremo Tribunal Federal não pretende, pelo menos a maioria do Supremo Tribunal Federal, interferir nisso. Agora, a cópia do relatório será enviada à Procuradoria-Geral da República. Próximo passo é que a Procuradoria-Geral da República aprofunde as investigações para apresentar uma denúncia criminal. Nesse caso, para que essa denúncia criminal seja levada ao Supremo Tribunal Federal, estou falando, por exemplo, no caso de indiciamento e denúncia do presidente da República, aí você precisa de uma aprovação da Câmara dos Deputados. O plenário da Câmara precisa aprovar que o presidente seja denunciado por um crime cometido durante o seu mandato. Hoje, Roberta, é muito difícil que o plenário da Câmara autorize uma denúncia do presidente da República. Apesar das dificuldades na votação de propostas, o presidente Jair Bolsonaro tem uma base sólida, sobretudo de partidos do Centrão. Então, é um elemento de desgaste. Foi um ano de desgaste na imagem do presidente Jair Bolsonaro, com denúncias de irregularidades e até corrupção no Ministério da Saúde. Uribe, você tocou numa palavra que eu acho crucial a gente desenvolver um pouco mais por aqui, que é desgaste. De que forma as sessões na CPI, as discussões, muitas vezes mais acaloradas, desgastaram a imagem do presidente Jair Bolsonaro? Roberta, a gente consegue ver pelas pesquisas de opinião. A gente tem visto que desde abril até agora, a popularidade do presidente caiu junto à população.
E não só a popularidade do presidente, mas também a rejeição aumentou bastante. Então a gente vê que teve um efeito imediato também. E colocou em xeque um discurso que é muito caro ao presidente Jair Bolsonaro, que é o discurso de que o governo federal não tem uma comprovação de corrupção. Mas o que a CPI acabou mostrando é que você tinha uma estrutura dentro do Ministério da Saúde que atuava de uma maneira paralela ao restante da pasta na negociação de vacinas, sem ter procuração para negociação de vacinas, que tinha denúncias de superfaturamento, propina, pagamento de boletos de diretores, como o do diretor do Departamento de Logística, o ex-diretor Roberto Dias. Então você colocou em xeque também um dos pilares da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que era um discurso contrário à corrupção. Então acabou desgastando e criando também, dando munição para oponentes do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Em algum momento, Uribe, senadores indicaram que a CPI poderia levar os resultados das investigações para o Tribunal Penal Internacional. Isso ainda tem chance de realmente se concretizar? O envio do inquérito à Corte Internacional poderia produzir algum efeito prático? Tem chances de ocorrer. Essa é uma decisão de Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, vice-presidente, e Renan Calheiros, relator. Eles devem levar, então, esse relatório final para a Corte de Haia, que pode penalizar o presidente em âmbito internacional. É difícil que a gente faça uma previsão em relação a isso, porque a Corte de Haia analisa milhares de procedimentos e também leva em conta o direito internacional, não o direito nacional. Então, não há como haver, por exemplo, uma interferência da Corte de Haia no afastamento do presidente Jair Bolsonaro, porque isso não está previsto na Constituição Federal. Mas pode haver, sim, um aumento ainda maior do desgaste do presidente e um aumento do isolamento dele em relação a outros líderes mundiais. A gente lembra que o presidente perdeu alguns aliados dele no âmbito internacional, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, que não é mais presidente, Benjamin Netanyahu, por exemplo, lá em Israel, que também não conseguiu continuar como primeiro-ministro. Então isso tem como possibilidade agravar esse isolamento político e global. Tem alguma chance da CPI ser prorrogada mais uma vez, Uribe? Olha, chance sempre há, mas hoje há um forte consenso de que ela precisa acabar. É uma alegoria que é feita, sobretudo pelo campo majoritário, de um jogador de futebol. O jogador de futebol tem que se aposentar no auge da carreira. E esses senadores do campo majoritário acham que a CPI está no auge, que se for prolongada pode criar desgaste de material. E também não é coincidência que ela acabe agora em outubro, é um ano antes das eleições de 2022. Então é uma ideia de fazer um ano antes da eleição, ou seja, para que possa ter algum tipo, essa é a opinião do campo majoritário, de influência no processo eleitoral. Mas é um ponto crucial, então, para esse término. E depois da apresentação do relatório, ainda há previsão de uma nova sessão para ouvir familiares de vítimas do coronavírus. E uma delas, que já foi inclusive sondada, é a mãe do humorista Paulo Gustavo, que morreu por conta da doença. Pois é, e que acabou comovendo aí todo o país com a morte desse ator, bastante conhecido e querido também. Gustavo, e aí seria, Uribe, mais uma sessão de homenagens, uma sessão mais simbólica aguardada para esse fim, é isso? É essa a ideia? É isso, um gran finale, para mostrar que não são apenas suspeitas de irregularidades, negligência em relação à importação de insumos e vacinas, mas mostrar que essas eventuais erros do governo, ou mesmo negligências, elas acabaram custando as vidas de alguns brasileiros. E o que dá então, Uribe, para a gente já deixar nosso ouvinte preparado para o que vem pela frente nesses episódios finais aí da temporada da CPI da pandemia? O que dá para esperar desses últimos dias de sessão? Qual que é o foco dos senadores nesse final? O foco nesse final ainda vai ser a Precisa. A gente vai ter o depoimento de Danilo Trento, que é um dos diretores da Precisa Medicamentos. Nós teremos nas próximas semanas também alguns depoimentos que são muito esperados. Um deles é o do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Por quê? O que se quer fazer? É uma espécie de vale a pena ver de novo. O que Renan Calheiros quer é que no depoimento de Elcio Franco, ele mostrará uma espécie de resumo dos vários depoimentos da CPI da pandemia, mostrando que realmente há indícios de irregularidades na compra de vacinas. Elcio Franco já prestou depoimento à CPI da pandemia antes da descoberta de novos fatores em relação a Precisa Medicamentos ou a Davat Supply, com aquelas vacinas que não existiam, em relação à AstraZeneca. Então, o que se quer fazer é confrontar o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Ele também deve ser um nome indiciado nesse relatório final. O que, na verdade,
há uma tentativa de pressão para que o presidente Jair Bolsonaro afaste Elcio Franco e Eduardo Pazuello. A gente lembra que ambos estão ainda lotados no governo federal, no caso no Palácio do Planalto. Eduardo Pazuello, inclusive, é general da ativa do Exército. O comandante do Exército já pressionou para que ele vá para a reserva para não afetar a imagem do Exército, ou seja, para não contaminá-la. Mas Eduardo Pazuello tem se mantido com uma promessa de que ele ficaria na ativa até o fim da CPI da pandemia. Então há uma perspectiva que após o término da CPI e o indiciamento de Eduardo Pazuello, o general possa finalmente ir para a reserva. Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos. Gustavo Uribe, nosso analista em Brasília, muito obrigada por tomar mais esse tempo para conversar com a gente aqui no podcast. Foi muito boa a nossa conversa. E agora, vamos liberar o Uribe, porque o celular dele não para de tocar. É fonte atrás de fonte. Esse menino não para, nosso príncipe de Brasília. Uribe, beijo. Obrigada. É sempre um prazer, Roberto. Obrigado. Um grande abraço a todos. E é claro que você segue acompanhando a cobertura completa da CPI da pandemia, os desdobramentos, as análises completas de tudo o que está acontecendo em Brasília na programação da CNN Brasil. Termina aqui o Item Mais de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Gravação, edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.